Namastê, meus seres de luz. Tudo em paz com vocês? Eu espero, que este processo do despertar esteja caminhando tudo bem, mesmo que aparentemente não pareça estar, Estamos aqui com mais um despertar da consciência, então bora lá que temos muito assunto para falar hoje. A diferença, meus iluminados, de uma pessoa desperta, iniciada, para uma pessoa que está na bolha são simplesmente os seus pensamentos. E um desperto, ele tem os seus pensamentos muito bagunçados. Os seus pensamentos vivem em questionamentos, ou seja, o despertar nos traz perguntas sobre si mesmos e perguntas sobre a vida. E devido a estas perguntas, a gente não tem todas as respostas. E isso nos traz uma certa bagunça em nosso ser, causando um desequilíbrio. Por isso, muitos não entendem o processo do despertar e ficam naquela confusão mental. Já o pensamento de uma pessoa que ainda está na bolha é mais acomodado, vamos dizer assim. É aquele pensamento em que aceitam as coisas como elas são, no sentido de achar que a vida é simplesmente isso que ela vive, sem ao menos ter a consciência em que ela é o produto que movimenta o externo. Então, essas pessoas acomodadas vivem simplesmente aleatórias. É simplesmente aquela pessoa em que vai dizer assim, eu sou assim, e ela tem a perspectiva em que os outros a aceitem da forma que ela é. Só que ela não tem a consciência de entender que certos aspectos que ela traz a outras pessoas são bastante incômodos a essas pessoas. E acabam que elas privam o seu ser de uma certa proximidade. Porque vamos ser sinceros, tem pessoas que são muito reprimidas e não conseguem deixar outras se aproximarem. E isto, às vezes, é um incômodo para outra pessoa que quer tentar ajudar. Então é bem complicado. Na verdade, essa frase do eu sou assim, ela não entende que ela é assim porque ela quer ser assim. Ela acha que é uma natureza do homem natural. Só que ela está enganada, ela está em uma bolha, na cegueira moral. Então ela não entende que isto é um processo que veio lá de trás que a fez ser assim. Mas a partir do momento em que ela tem aquela consciência de si mesma, ela pode mudar sim. Será um processo muito trabalhoso, mas não impossível. Uma vez iniciado o processo do despertar, a sua vida nunca mais será a mesma. Você pode ter certeza que a bagunça espiritual que ocasiona os seus pensamentos te trará transformações mesmo que você não perceba. Quando você se der conta, você já está mudando aos poucos. E a partir daí, você tem a concepção que realmente quer e aceita esta mudança. Seres iluminados, podemos dividir o despertar em vários níveis, mas não podemos distinguir o tempo em que ele ocorre, pois é uma salvação individual. E isto irá ocorrer de acordo com a concepção da consciência de cada um. Ou seja, podemos dizer que será no tempo de Deus. Resumindo, será no tempo da consciência de cada um. E veja se não faz sentido. Cada um só amadurece quando a gente tem aquela concepção que precisamos de tais mudanças e quando começamos a enxergar a vida de uma forma diferente. Então, o processo do despertar, mesmo que a gente não queira este processo, mas ele acontece em alguma fase de nossa vida, ele é essencial para essas mudanças e inevitável. É um detalhe muito importante. Assim como temos níveis de consciência, também temos níveis de inconsciente. E esse tempo do despertar vai depender do nosso nível do inconsciente. Aquelas pessoas que buscam mais energias materiais, talvez o seu nível esteja muito elevado. Então a sua força de vontade terá que se igualar a estes níveis para poder quebrar os tabus do inconsciente, Para a gente poder conseguir chegar ao consciente. E não é um processo fácil, como já dissemos. Então a nossa força de vontade terá que ser maior. Mas aí é que vem a chave.
Como o despertar nos traz vários aspectos, vários gatilhos que vão começar a nos incomodar, aí é que se ligam os detalhes. Porque quando a gente está no nosso inconsciente, a nossa força de vontade para chegar a algum lugar consciente é mínima, correto? É muito pequena. Somos inconscientes ao ponto de não querer certas mudanças. E o nosso ego, né, o nosso superego, ele se eleva de uma forma para nos proteger de qualquer coisa que nos tire dele. Então, a gente vai ter que passar por vários processos dolorosos para a gente conseguir chegar a um nível mais baixo do inconsciente para a gente poder elevar o consciente. É bem complicado, não é? Por isso que o processo do despertar, às vezes, buga a cabeça de muita gente. E as pessoas, às vezes, nem se dão conta que estão passando. Elas apenas acham que é um turbilhão de coisas ruins que estão acontecendo na vida dela. Só que, na verdade, não é nada disso. Na verdade, é um processo para chegar à iluminação. São vários os aspectos que bloqueiam a nossa consciência, né? São aspectos materiais, mundanos, externos, que vão aos poucos nos puxando para essa energia e a gente cega, a gente não percebe. Um exemplo muito típico é quando às vezes a gente vai ao shopping e a gente deslumbra com várias coisas materiais. E às vezes a gente até tem um dinheiro e a gente quer comprar várias coisas, mas a gente não pensa que tais coisas são relevantes naquele momento e às vezes se tornam apenas coisas supérfluas. Isso é um tipo, né, de bloqueio ao consciente, pois realmente uma pessoa consciente vai se questionar se aquilo será relevante, se é para o seu bem maior ou se é para o seu prazer, se é apenas um consumismo. E esse pequeno detalhe faz muita diferença. Um outro exemplo muito comum e muito simples de se falar é uma pessoa, por exemplo, que usa droga e pode ser ilícita ou lícita. E ela usa isso diariamente, constantemente. O seu nível de inconsciente vai só aumentando. E cada vez mais o seu corpo físico precisará daquilo, se tornará dependente. E, consequentemente, o seu estado mental está com um nível baixíssimo de consciência para entender que aquilo estará fazendo mal ao seu corpo, está em desequilíbrio com o seu ser. Quantas pessoas conhecemos que usam drogas lícitas como remédios controlados para dormir, para ansiedade e se tornam dependentes daquilo? É muito comum a gente ver no nosso dia a dia pessoas próximas a nós comentarem que às vezes tem uma insônia, que tomou um remédio e que realmente apagou, que conseguiu relaxar. Só que, ocasionalmente, elas não procuram resolver esse problema. Elas ofuscam este problema internamente, com uma droga. E o corpo desta pessoa se torna dependente àquilo. E, principalmente, o seu estado mental acha que para ela dormir, ela precisará sempre daquele remédio. Só que ela ainda não descobriu que a chave também está aqui na consciência e que ela precisa resolver este problema interno para ela poder achar, né, o veneno que está causando o mal para que ela possa resolver com um antídoto. É muito simples falar, mas na prática é bem mais difícil. Só que quando a gente entende este processo, a gente vê que fica mais fácil do que parece ser. Uma pessoa já desperta em um nível mais elevado da sua consciência, ela vai manter o equilíbrio com certeza entre a matéria e o espírito. Ela vai tentar balancear aquilo de alguma forma, sem deixar a matéria de lado, pois é necessário viver com algumas coisas, mas sempre alimentando o seu espírito, para que ela nunca possa se deixar cair em tentações, mas não que isso não aconteça, mas é este pensamento em que você deve se apegar. E caso aconteça de você cair em alguma tentação ou ter alguma recaída e causar um desequilíbrio em seu ser, continue no progresso. O negócio é nunca desistir. Uma pessoa inconsciente vai fazer dessa vida muito louca, né, dessa vida muito bagunçada, simplesmente um costume.
E pode ser que passe anos tendo este costume de viver esta loucura diária, né? Sem ter ao menos a consciência de que o processo dela está acontecendo. E ela também não terá a consciência de entender que, cara, ela precisa mudar algumas direções da vida dela, porque os padrões simplesmente se repetem. E até quando ela vai querer viver esse caos? É uma luta constante e diariamente. Por isso que a palavra oração significa orar mais ação. Ou seja, não adianta só a gente pedir algo sem que a gente manifeste algo, certo? Então, mesmo que às vezes você esteja passando por uma situação muito turbulenta e no seu íntimo ali você tenha uma oração para que tal caos se resolva, nada irá se resolver se você não der o primeiro passo. Porque a sua consciência está dizendo à sua intuição o que fazer. Mas se o seu corpo físico não reagir, meu amigo, nada funciona. Quando somos pessoas inconscientes, somos movidas por forças externas o tempo inteiro. As pessoas nos manipulam, as coisas, os lugares, porque não temos consciência de nós. Mas quando estamos movidos pelo Espírito de Deus, quando somos conscientes, aí sim, aí conseguimos falar por si só. E às vezes, por isso, criamos muitos atritos à nossa volta, porque conseguimos expressar o nosso ser de uma forma mais certa, mas impondo primeiro o nosso amor próprio. E às vezes, as pessoas inconscientes impõem esse amor próprio, né, que chamamos de egocentrismo no caso delas, de uma forma muito arrogante. E elas acham que estão ensinando algo a nós sobre elas ou sobre nós mesmos, sendo que, na verdade, elas estão apenas expressando, manifestando uma energia que tem um caos dentro dela. Então é muito complicado. A divisão entre o amor próprio e o egocentrismo é bem grande e bem extensa. Viver em Deus é simplesmente você ser consciente de tudo aquilo que diz a sua essência. Por exemplo, eu sou uma nutricionista, então eu sou consciente do que eu quero formar em minha vida em relação à nutrição. Eu sou uma bailarina, então eu tenho consciência do que eu quero formar em minha vida em questão a ser bailarina. E tenho todos os meus planos conscientes. Por isso que quando a gente diz que viver em Deus é receber maravilhas, é porque a gente sabe muito ao certo o que a gente quer e o que a gente não quer. E vão aparecer pessoas de todos os tipos para te fazer desacreditar da sua consciência ao longo do dia. Só que isto não pode ocasionar uma queda em você, porque às vezes até mesmo seus familiares vão desacreditar nas suas palavras, nos seus sonhos e podem até te chamar de louco. Mas a sua consciência, que é o Deus, que é maior que tudo, que foi onde Ele implantou em você o seu sonho, a sua meta, Ele sabe que é possível, porque para Deus, nossa consciência, nada é impossível. Por isso que tudo que manifestamos em pensamento se manifesta externamente. Então, é um Deus de maravilhas. Uma pessoa ainda não iniciada no processo do despertar, né, inconsciente, ela se identifica grandiosamente com as energias materiais. Mas já uma pessoa já desperta com os seus desequilíbrios dos pensamentos, vai ocorrer dentro dessa pessoa um grande conflito. E é este grande conflito que vai ocasionar o primeiro poder de vontade da primeira mudança. Geralmente, meus seres de luz, esse mínimo desejo que nasceu em você não é apenas o suficiente para grandes mudanças. É apenas um feixe de luz em meio à escuridão. Mas, como um feixe de luz em meio à escuridão clareia muita coisa, já será grandiosamente necessário, não suficiente, mas necessário para que você desperte para outras mudanças. Ainda como homem natural, o seu velho eu, né,
ainda lutará muito forte contra a sua essência. Então, você precisará de várias situações controversas para te puxar para a sua essência, para o seu verdadeiro eu. Só que não é tão fácil assim. A vida ainda te puxará muitas cordas no pescoço, mas só você pode cortar essas cordas. E a verdade é que você cometerá muitas falhas perante o processo. Desde então, a maior coisa que você tem que fazer é não desistir. É simples. Falhou uma vez e errou, tenha consciência de reconhecer o seu erro, de pedir desculpas, agir certo e principalmente dar amor. Dar amor àquela pessoa em que você feriu, seja de qualquer forma. Estes são os 3 princípios básicos do despertar. Somos homens naturais, homens carnais e sempre vamos errar. E é com os erros que aprendemos, que temos os acertos. Então, o importante é a nossa força de vontade em querer mudar, em querer evoluir. Só que, às vezes, muitas coisas ao nosso redor estão propícias para nos tirar o eixo. Por isso, devemos ter a oração em nosso dia a dia. Orar, mas ação. Procurar sempre estar em conformidade com as nossas palavras e as nossas ações, para que elas não entrem em conflito. Vocês concordam comigo, seres iluminados? Viemos ao mundo para evoluir. Desde a época dos macacos estamos evoluindo grandiosamente. Temos uma tecnologia muito fodástica. Então, nós que somos feitos da mesma fonte criadora, nascemos para crescer na vida, não para regredir. O ser humano, o homem natural, que pensa, eu sou assim, está redondamente enganado. Correto, você é assim porque você quer, porque a vida te moldou assim, mas você também tem a opção de mudar, de evoluir. Eu, Kundalini, aceitei o meu chamado, o meu despertar. O meu processo também foi muito turbulento. O meu despertar inicial foi uma bagunça e quem conviveu comigo sabe e viu quantos erros eu cometi, mas eu tive a humildade de reconhecê-los e de ter essa mudança. O meu poder e a minha força de vontade em Deus foram muito maior que tudo. Então, o meu despertar não foi tão turbulento, porque quando a paz instaura em nós, o mundo pode estar desabando, que estaremos plenos. Mas isso não significa que o mundo não tenta me puxar de várias formas. Estão enganados aqueles que acham que a vida plena, que a vida em Deus, será muito mais fácil. Pelo contrário, você mostrará a sua verdadeira essência, o seu verdadeiro eu. Então baterá de frente com muitas pessoas inconscientes na bolha e isso causará grandes problemas. Por isso, eu estou aqui para ajudar vocês a passarem por esse processo, para que vocês tenham consciência de si, consciência dos seus atos, que não somos as estrelinhas do mundo unitárias, existem outras estrelas também, e que essas estrelas também podem brilhar como nós. Então, se você errou, tudo bem, não se aflinja com isso, mas assuma seu erro e peça desculpas. É simplesmente um processo fácil de se fazer, mesmo que ao todo pareça difícil de se quebrar um padrão tão grandioso. Porque tem muitas pessoas egocêntricas que crescem sempre achando que podem ser donas do mundo, donas de outras pessoas, e estão sempre impondo as suas vontades sobre elas. Só que isso não é uma coisa legal de se fazer, porque em algum momento da vida, essas pessoas cansam de apenas submeter-se. E elas vão crescer, vão evoluir e vão chegar em um nível onde elas vão olhar para trás e vão pensar, poxa vida, porque fulano me fez crescer, mas fulano não cresceu. E realmente as pessoas da bolha geralmente acham que elas estão certas, sendo que, na verdade, elas estão apenas cometendo padrões repetidamente. E louco é aquele que quer ter uma mudança, que quer ter um resultado diferente, tendo a mesma atitude. Você, que já é um desperto iniciado,
Mesmo ainda no seu inconsciente, trabalhando para chegar ao consciente, você já tem o poder de Deus iniciado e aberto em você, que é a força energética do amor. E você também pode despertar outras pessoas ao seu redor. Basta apenas uma simples conexão entre vocês. Na verdade, você tem esse poder desde que nasceu. Mas o mundo, com as suas tribulações, os seus padrões, encurralam isso dentro de você. E o seu inconsciente não deixa que você usufrua deste poder magnífico. Mas agora, despertado, você pode manifestar essa energia como quiser. Mas você precisa ter consciência. Quanto mais você eleva o seu nível consciente de ser amor, mais coisas grandiosas você recebe e mais você poderá dar. Você consegue despertar várias pessoas ao seu redor com simples gestos de amor, com um simples abraço, com uma simples mensagem carinhosa. Então depende muito de cada serzinho de como gosta de receber esse amor. Mas você agora tem essa oportunidade. Então não desperdice, não perca. Se você ainda está num processo muito forte do inconsciente, tenha pelo menos esse discernimento de entender que a força do amor é capaz de transcender barreiras. Às vezes, o seu ajudar a certas pessoas, a conexão que você cria com alguém, e mesmo que você tente despertá-la ou inconscientemente consiga, o processo às vezes não é fácil, porque pessoas às vezes são muito arredias, muito egocêntricas, muito arrogantes, então elas não aceitam algumas ajudas, seja elas de qualquer tipo. Elas querem viver por si só, acham que são donas do mundo, donas de si, só que na verdade ninguém é dono de si o suficiente para ser sozinho. Todo mundo precisa de alguém para ser o seu auxílio. Nem que seja uma criancinha pequena, nem que seja um adulto mais velho, você precisará de alguém. Isto é uma questão que é lógica. Um ser humano sozinho não aprende nada. Ele vive simplesmente no seu mundo e não descobre o mundo que há em outras pessoas. E vocês veem alguma consciência em uma pessoa que quer apenas viver sozinho? É meio contraditório isso, porque Deus, consciência, significa tudo, né? Tudo que o Criador fez está ligado a nós. Somos uma unicidade. Então, não tem por que você querer ser solitário. Não existe isso, meu amigo. Já iniciado, você tem a força do amor dentro de você. E esta força, quando aceita, ela te desperta para o mundo com os olhos de uma criança, querendo se abrir mais para as pessoas, como um amigo, como um amor de homem e mulher, como um amor familiar, né? Então a gente consegue expressar melhor e aquela prisão, aquela escuridão vai sumindo aos poucos. E vamos ser conscientes ao dizer que isto realmente é mágico. E é isto que o mundo precisa, de pessoas que confiem em si própria para poder expressar o amor ao próximo. Por isso, a gente precisa entender como o processo do despertar funciona. Porque quando a gente entende os 3 princípios, que é o pedir desculpas, o agir certo e dar amor à pessoa em que a gente feriu, imagina se cada ser humaninho desperto tivessem essas 3 atitudes, o quanto o mundo não estaria mais leve ao nosso redor. E quando eu quero dizer ao nosso redor, eu quero dizer por às vezes amigos, familiares, conhecidos, em que às vezes temos certos atritos e não conseguimos resolver. E isto gera um grupo de pessoas inconscientes. E se conseguirmos transmutar essas forças negativas para forças positivas, criaremos vários grupos em vários lugares. E olha que bacana, não seria? Meus despertos, eu quero que vocês parem de se limitar, porque quando você se limita, o universo simplesmente manifesta aquilo em que você retribui para ele. Então ele também te limita de várias coisas. E é isso. Gratidão
por mais um despertar na consciência. Estou muito grata de vocês estarem acompanhando comigo e eu quero de verdade que vocês consigam chegar na fase, em um nível de consciência em que vocês consigam olhar para trás e ver que toda a turbulência que passaram foi apenas um processo, sem ser negativo ou positivo, mas que te fizeram crescer e evoluir para serem homens e mulheres conscientes em Deus. Até o próximo despertar. Um beijo no coração de luz de cada um.